O mundo corre o risco de chegar a uma escassez de alimentos por conta do confinamento. E isso não é uma especulação, isso é um alerta que acaba de ser emitido pela FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e é um dos primeiros documentos significativos sobre essas perspectivas reais de colapso planetário. Muitos outros documentos desse tipo virão, têm que vir, já estão, aliás, atrasados, porque é fundamental que as projeções consistentes apareçam, trazendo a visão, que é uma visão grave, de futuro imediato, que o mundo, por algum motivo, resolveu negligenciar. Deixar para pensar nisso quando a epidemia passar vai ser tarde demais. O alerta da FAO foi assinado em conjunto com a Organização Mundial do Comércio e com a OMS, que é a referência para diretrizes contra o coronavírus, incluindo as medidas de distanciamento social. É, portanto, a constatação oficial de que é preciso, no mínimo, aprimorar essa equação entre o confinamento e a paralisação das atividades humanas, porque os efeitos colaterais do combate à epidemia também vão custar vidas, e esse custo está sendo gerado agora. O problema é que antes da escassez de alimentos, o que começou a escassear foi a liberdade, né? Os que tentam hoje trazer alternativa ao chamado isolamento horizontal, todo mundo em casa, são tratados aí, têm sido tratados como hereges, ou como assassinos, aí, nas abordagens menos simpáticas. Olha, se alguém sonhou um dia com a criação de um tabu universal, esse sonho se realizou. A verdade é que as autoridades da maior parte do mundo não se arriscam na avaliação de modelos aí de circulação restrita e controlada. Essas autoridades estão intimidadas pelo tabu. Como a gente chegou nessa situação? Bom, em primeiro lugar, pela epidemia de medo, que em parte é inevitável diante de uma ameaça real e disseminada à saúde de todos. Mas o balanço entre o medo e o discernimento se perdeu na gritaria. Fica em casa, cala a boca, fim de papo. É isso que a gente está vendo. O público sequer tem procurado a separação, a devida separação entre as mortes causadas pelo coronavírus e aquelas em que ele não foi o fator letal. Os números vão sendo aí empilhados nas telas, né? Acuando todo mundo em casa. Botar o pé na rua virou risco de vida. O mundo vai ter que botar o pé na rua para não morrer de confinamento. E como a FAO já começou a alertar, essa vai ser uma morte lenta e que mata muito mais gente por muito mais tempo. Por isso é no mínimo estranho que os planos de circulação restrita ou isolamento vertical, como se queira chamar, não estejam na mesa, mesmo para eventualmente serem aí reprovados. Isso é o tabu. O coronavírus não fica muito tempo no ar, não permanece. As medidas de distanciamento pessoal, de higiene, são conhecidas, assim como os recursos, o uso de máscara, os grupos de risco, sabemos quais são. Seria necessário, naturalmente, um controle rigoroso contra aglomerações, contra aproximações. Enfim, uma ação implacável de bloqueio dos vulneráveis, dos sintomáticos. Todo esse novo estatuto de convivência dentro de uma economia de guerra que vai ser inevitável. É difícil de operar? E daí? A humanidade está trancada em casa. Ela tem a obrigação de procurar a saída. Obrigação de procurar a saída de forma engenhosa, de forma responsável, mas é um dever de sobrevivência. Por que não partir para experiências piloto em zonas pontuais, por exemplo, onde a epidemia tem tido menos impacto? Por que não testar o chamado isolamento vertical em cidades selecionadas, com uma força-tarefa de segurança e de saúde para organizar o cumprimento estrito das medidas de circulação e bloqueio de contágio, como dizíamos, com um monitoramento especial para os exames, para os testes, para os quadros de internação? São perguntas que ficam no ar aí mais tempo do que o vírus, tentando furar a patrulha do pensamento. Essa patrulha não vem só do medo.
Infelizmente, existem aí os inconfessáveis surfistas da tragédia. Hoje, nem tão inconfessáveis assim, depois que alguns perderam a inibição e passaram a afirmar, e publicamente até, que a epidemia vai ser uma bem-vinda depuração política, contando ninguém acredita. Pelo menos são sinceros. Esse novo e desinibido nazismo de boa aparência, podemos chamar, está de mãos dadas com os tiranetes locais, que no Brasil são os mesmos que vinham tentando sabotar as reformas e a reconstrução nacional, aquela agenda conhecida que foi interrompida, e todos eles motivados por seus fetiches eleitorais. Na vida de um parasita, o surgimento de um vírus é quase como a chegada de um irmão. Se trata, portanto, da mesma sabotagem que vimos aí recentemente, no último ano que passou. Essa sabotagem ficou só um pouco mais doente. Gente honesta aí sendo algemada na rua, decreto proibindo carro de circular, gente de se expressar, canetadas trancando vias e cadeias de produção, essas mesmas cadeias de produção cujo bloqueio pode levar à fome mundial, agora prevista pela FAO oficialmente. E tem também plataformas digitais, proibindo e tirando do ar conteúdo que supostamente contraria as diretrizes de combate à epidemia, enfim, subestimando a capacidade de discernimento do público, até, se for o caso, para poder execrar quem ele queira e acha que deva execrar. A censura, amigos, é o ovo da serpente. No atual estado de paralisia geral, temos que falar português claro. Maio é longo prazo, agosto é futuro remoto. Se o mundo não se livrar agora do confinamento mental, a epidemia terá sido só o começo de uma tragédia bem maior.